A história do tratamento da enxaqueca, né, é bastante longa. Então, né, nós temos aí os primeiros relatos, né, os primeiros registros aí de dor de cabeça, enxaqueca, 7.000 anos antes de Cristo, lá na Mesopotâmia. E olha só, o tratamento não era muito bacana, não. Então, isso é o que se fazia, preparações, né, para liberar os espíritos e a pessoa ficar livre das dores. Na Idade Média também não se avançou muito, então fazia-se o quê? Sangrias, banhos, enfim, ainda não havia uma concepção científica, né, que só foi surgir aí depois do século XVII, né? Então, a primeira teoria científica, né, sobre a enxaqueca foi a teoria vascular de Willis, né, o famoso Willis, não famoso por causa da enxaqueca, mas famoso porque ele descobriu esse polígono aqui que une os vasos cerebrais de um lado e de outro. Então, no século XIX, a gente tem algumas teorias, ora atribuindo ao cérebro, ora atribuindo aos vasos, já um relato, uma descrição razoavelmente precisa do que acontece na aura da enxaqueca. E no próximo vídeo, então, eu continuo falando sobre o século XX, que trouxe importantes avanços no tratamento dessa doença. Bom, seguindo então o tratamento da enxaqueca, foi descoberta a aspirina, que é, como todo mundo a gente sabe, uma substância com propriedades anti-inflamatórias, analgésicas. No comecinho do século XX, aqui já até se fazia um marketing, né, da aspirina para tratar dores de cabeça, né, headaches. Agora, o primeiro tratamento específico para enxaqueca surge, então, é usado pela primeira vez em 1925, que é a ergotamina, uma substância derivada, então, produzida por um fungo chamado Clavíceps. E esse fungo, ele é o que compõe, então, o esporão do centeio. Mais à frente, Graham e Wolff, eles mostraram que com a ergotamina existe uma diminuição da pulsação da artéria temporal durante as crises. Então, aí vem então, um reforço, né, para aquela ideia vascular da enxaqueca. Então, a teoria de Graham e Wolff, que atribui então o início da crise, então uma constrição dos vasos, depois essa dilatação levando à dor. Novos progressos, então, aqui na década de 50, né, no final da década de 40 é descoberta, então, a serotonina é descoberta e alguns pesquisadores passam a observar que há alterações da serotonina durante as crises de enxaqueca e na década de 50 surge, então, a metisergida, que é um medicamento que atua na serotonina do cérebro e que foi, então, testado pela primeira vez na enxaqueca por esse italiano chamado Sicutteri. Então, uma medicação que não existe mais, era bastante eficaz, mas que foi interrompida por conta de efeitos adversos. Na década de 60, então, a gente vê uma coisa que às vezes acontece na história da medicina, né? Uma descoberta por acaso. Então, alguns cardiologistas estavam estudando essa substância, que é o propranolol, ainda hoje muito usada no tratamento de doenças cardíacas e também da enxaqueca, e eles notaram que os pacientes que estavam usando o propranolol melhoravam também da enxaqueca. Então, isso posteriormente foi estudado e incorporado no tratamento da enxaqueca. Então, por isso que às vezes nós prescrevemos antihipertensivos no tratamento da enxaqueca. E por conta ali da serotonina foram testados alguns antidepressivos e alguns de fato são eficazes para a enxaqueca. Por conta das alterações cerebrais, que a essa altura já eram um pouco mais bem conhecidas, foram introduzidos alguns anticonvulsivantes. Então, nessa fase a gente começa a tomar emprestado uma série de medicamentos de outras especialidades e voltados para outras doenças no tratamento da enxaqueca. O avanço do conhecimento sobre a enxaqueca deve-se muito, então, a esse conceito que é o do sistema trigêmino vascular. Hoje a gente sabe que as alterações da enxaqueca acontecem primeiro no cérebro
E depois, então, existe uma ativação do nervo trigêmeo que leva impulsos até os vasos da superfície da cabeça. Esse nervo, então, libera alguns peptídeos, que nós chamamos de neuropeptídeos. Isso dilata e inflama esses vasos, causando, então, a dor. O conhecimento do sistema trigêmeo vascular permitiu o desenvolvimento, na década de 90, dos triptanos, que foi, então, desde lá da ergotamina, o grande avanço no tratamento da enxaqueca. Então, triptanos a gente usa até hoje, sumatriptano, naratriptano, zomitriptano, risatriptano, que são os que tem no Brasil. O conhecimento do sistema trigêmeo vascular, descobriu-se há cerca de 30 anos essa molécula, o CGRP, que foi posteriormente associada às crises de enxaqueca e é um neuropeptídeo. Então, se a gente lembrar do último slide, onde a gente mostra ali que o nervo trigêmeo libera neuropeptídeos e dilata os vasos causando dor, pois então, o CGRP é um desses neuropeptídeos. Esse CGRP está aumentado nas crises de enxaqueca, que quando a gente dá medicamentos como os triptanos, existe uma normalização dos níveis de CGRP. E se a gente der CGRP para uma pessoa que tem enxaqueca, vai ter crises. Então, a ideia foi desenvolver medicamentos que bloqueiam o CGRP. Então, isso foi o grande avanço do tratamento da enxaqueca nos últimos anos. E nos últimos 5 anos a gente tem, então, anticorpos monoclonais, que são substâncias que bloqueiam o CGRP e, com isso, reduzem as crises de enxaqueca. A gente continua tendo novas descobertas e a associação entre o exercício físico e a melhora da enxaqueca foi a primeira vez que se demonstrou de uma maneira bastante conclusiva e científica que um tratamento não farmacológico poderia melhorar a enxaqueca. Outros neuropeptídeos estão sendo estudados e, então, nós saímos lá das trepanações de 7.000 anos atrás e hoje estamos cada vez mais perto do tratamento voltado para a origem da enxaqueca. Então, o futuro trará certamente novos tratamentos que contribuirão para melhorar a vida de quem sofre com essa doença. É isso aí.